Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia, eu viciado em futebol. Você viciado em futebol, Antonélio viciado em comida. Não dá tempo de comer. Na verdade, nós temos que dividir aqui as colunas sempre. Antonélio, gastronomia, Dimara falando sobre futebol. Por falar em gastronomia com futebol, quem não foi com um bom prato gastronômico de volta para casa foi o Estudiantes. Gastronomia com futebol da Chocolate. Da né? Pelo menos pro Chocolate. Cruzeiro, Por isso né? mesmo. O Estudiantes foi com chocolate amargo para casa ontem, 5-0, E hein? vou te dizer, além do chocolate, um sustão que eles tomaram com a velocidade do Cruzeiro, da forma como o Cruzeiro desenvolveu o seu jogo. E aí foi muito interessante, porque quando o Cruzeiro já entrou em campo, a gente vê que o semblante dos jogadores era diferente. A começar da escalação, né, com as surpresas que o Cuca acabou deixando, com a presença do Roger no meio-campo, com o Gilberto na lateral. Acho que foram situações, e depois o Cuca acabou revelando que ele mandou um observador acompanhar os jogos do Estudiantes. Ele teve em cima disso, que ele calculou tudo que ele poderia mexer, e mais do que isso, olha, Paulo, a gente já falava exatamente sobre isso pelo pouco tempo que o Cuca tinha para atualizar essa equipe que ele colocaria em campo, e que a gente sabia que teria modificações. Então, olha como é que foi. Foi no papo mesmo. Foi taticamente que ele definiu uma situação de um Vitorino que nem treinava com essa equipe titular. Essa equipe titular não treinou, né? E você vê a importância da situação de você estar passando o momento. O Cuca disse que teve muita importância a derrota no Clássico, da forma como ela aconteceu, porque além dele se utilizar de todos os erros que o Cruzeiro cometeu no Clássico, ele se utilizou demais da motivação da própria fato do Cruzeiro ter perdido para o Estudiantes uma Libertadores na final. Mesmo ele não sendo técnico, e mesmo só 7 jogadores desse grupo que faziam parte na época do Cruzeiro. Você vê como é que muita coisa gira em torno do futebol, e que às vezes esse fator psicológico ele influencia demais. E você via no semblante dos jogadores do Cruzeiro que era diferente. Tanto é que eles já começaram para cima do Estudiantes, resolvendo a situação em 54 segundos, né? Já que foi cá. o gol do Alisson. Uma outra modificação importante que o Cuca fez. Acho que um jogador que entrou muito determinado. A gente não questiona aqui a característica técnica dele, porque acho que ele é menos técnico que o Thiago Ribeiro. Mas foi um jogador muito mais voluntarioso para aquilo que o Cruzeiro pretendia fazer. E produtivo. O Roger muito bem pelo meio. Talvez a melhor partida que eu tenha visto do Roger no Cruzeiro, assim como o Gilberto na história da lateral, a importância que ele teve de aceitar a situação de estar sendo improvisado pelo setor, óbvio que ele alternava ali, mas dando uma dinâmica de jogo para o Cruzeiro que foi surpreendente. O Estudiantes não teve tempo de respirar. O Roger, que além de um gol de uma visão de jogo fantástica, deu um passe para o Montilho açucaradíssimo. E golaço do Montilho também. Golaço também, né? Que jogou também tudo e mais alguma coisa contra seus compatriotas. Jogou no Clássico, jogou ontem. O Cruzeiro realmente, o Cruzeiro ontem jogou um futebol esplendoroso, mas eu estava vendo o Estudiantes não é uma pálida, nem uma pálida lembrança daquele time campeão. Eu comentei isso com o Cuca no final da partida, depois que ele terminou a coletiva, eu comentava exatamente isso com ele. E além de tudo, uma queda física muito grande na equipe do Estudiantes. Mas aí eu acho que tem a ver com a imposição que o próprio Cruzeiro deu ao jogo, né? Você fez com que eles cansassem, porque eles foram surpreendidos por uma velocidade e uma dinâmica de jogo que era imprescindível naquele momento do Cruzeiro. E eles realmente não conseguiram sair da situação. Mas o Estudiantes também muito longe daquilo que se esperava dele como time. Se imaginava que eles dessem um pouco mais de trabalho, e não foi nada disso que aconteceu, mas os méritos são do Cruzeiro, que fizeram com que o Estudiantes chegasse nessa situação. O Verón foi o nome mais gritado do estádio, obviamente. Mais gritado dentro daquilo que era. Em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Agora, deve-se ressaltar, né, uma carreira brilhante do Verón, só que hoje ele já não tem mais o mesmo futebol. E o time ainda continua jogando em função dele, né? Você vê ainda no toque de bola dele, na forma como ele ainda é muito diferenciado. Mas um jogador só não vai mudar a história de uma partida, ainda mais como aquela que você precisava de buscar um resultado efetivo, e eles realmente não tiveram como fazer isso. Mas há de se ressaltar, e eu gosto dessa forma do Cuca de ser transparente na situação, porque ele podia ter chegado no vestiário e falar assim, realmente, eu fui fantástico
fantástico, né? Eu fiz todas as mudanças e tudo certo. Ele falou, nada. Eu peguei ele e falei, olha aqui, olha bem o que aconteceu no Clássico. Olha bem quando vocês perderam a Libertadores. Olha só o que aconteceu quando vocês perderam a Libertadores. Olha como é que é, tá fora mesmo, não sei o quê. Então, quer dizer, ele é muito transparente, que é essa a verdade. Porque a gente sabe que não tem nenhum treinador primoroso que chega e fale, olha só, queridos, vamos resolver dessa forma. Você vai por aqui, você por ali, não tem isso. Não tem a fórmula. Né? Essa fórmula mágica não existe. A história mais famosa de todas essas é quando dizem que o Feola na Copa de 58 disse pro Garrincha que ele na Copa de 58, disse pro Garrincha que ele deveria driblar o zagueiro russo e, driblando o zagueiro russo, cruzar para a área que sempre teria alguém para receber. Ele falou assim, o senhor combinou com o zagueiro? Eu sempre. A gente não vai citar o nome. Ele falou, não falo russo. A gente não vai citar o nome, mas tinha um treinador aqui que você ia entrevistá-lo antes do jogo, ele falava tudo para você taticamente como ia acontecer. E você tinha vontade de perguntar para ele assim, mas você combinou com a galera? Por acaso é aquele que fala, mas tu sabes muito bem como estamos escalando hoje o Corinthians? Por acaso é esse? Não? Vamos para o Atlético agora, vamos para o Atlético. E o Atlético, claro, o Dorival Júnior, e é bom a gente, ele tem uma preocupação, ele está nessa formação da equipe e ele ganha uma tranquilidade com 3 jogos e 3 vitórias para estar armando essa situação de time. Mas existe uma preocupação, é o seguinte, o Atlético está saindo muito atrás do marcador e tendo que buscar o jogo. E a gente sabe que em termos de Copa do Brasil mesmo, a gente desconhecendo, né? E aí vão falar desconhecendo mesmo, que vão combinar que vieram materinhas do IAP de lá, mas a gente não tem noção direito do que é taticamente, do que é a forma, que até faz um trabalho social muito bacana, a equipe, mas a gente está falando de futebol, né? Que é uma outra história. Trabalho social. Como é que chama? Instituto Administrativo de Projetos Educacionais. Exatamente, que é do seu Pedrinho, né? Que era o dono. O Pedrinho. É o seu Pedrinho? Seu Pedrinho. Então vamos lá, fala do seu Pedrinho aí, vamos lá. E aí é a preocupação, porque você precisa ir lá e fazer a diferença de gols para estar evitando um segundo jogo aqui. E já pensou se o Atlético leva um gol e tem que sair correndo atrás do IAP num campo que a gente não sabe? Né? Então é uma preocupação, está mudando esse contexto do Atlético, os jogadores têm essa noção que uma hora pode ser que isso não ocorra. Né? Então é preciso ter essa noção. Além do Tardelli, o Atlético não deve contar com os laterais, o Patrick e o Rafael Cruz, o Hever, que ainda cuida da questão muscular, o Leonardo Silva deu uma recuperada e pode ser que tenha chance de jogar no domingo. O jogo é contra o Guarani lá em Divinópolis. O time tem a volta de Richarlison extremamente humilde, né? Disse, olha, não sei se eu volto mesmo, porque tem o Zé Luiz aí. Achei bacana essa história, né? Eu perguntei, como ele acha que não joga? Né? Como? Então, e aí ele tem esse reforço do Richarlison e hoje à tarde, realmente, efetivamente, o Dorival Júnior fica sabendo aí com quem que ele pode contar. Lembrando que ontem, Democrata e Caldense empataram em 1-1, esse jogo antecipado da 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Dimar Oliveira, que voltará na tela da Band às 12 horas e 30 minutos para falar de futebol e esportes no Minas Esporte. A gente vai falar da derrota do Barcelona também. Sim, por 2-1. Em 5 minutos, o Arsenal resolveu o problema. Fatura resolvida. Fatura resolvida. Tudo bem, Antonelli? Tranquilo? Tudo bem, tudo certo, em paz? tranquilo. Posso agradecer os ouvintes pela